dia! Jesus é a esperança do nosso porvir, amém? Nós não estamos aqui para viver somente 80 anos, 100 anos. Nós estamos para ver uma eternidade, amém? E quem está preparado para ver essa eternidade? Amém, glória a Deus. Nós estamos cada dia preparados para dizer: Jesus é a esperança da nossa vida. Que assim seja, que nós possamos começar a nossa semana realmente declarando isso a Campo Grande, ao Brasil e ao mundo, amém? A palavra do Senhor diz assim, ó, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você acordou hoje e Deus te renovou com você a fidelidade dele na sua vida. Vamos nos colocar em pé e você vai cumprimentar a pessoa que está ao seu lado. Não sei se você já deu bom dia, falou seja bem-vindo, que o seu domingo seja muito abençoado. Glória a Deus. Que bênção poder estar aqui hoje, encontrar pessoas que a gente ama e que a gente tem intercedido, e vamos estar orando nesse momento. Vamos colocar as nossas vidas e o nosso culto diante de Deus. Senhor, nós te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos dizer que o Senhor é o único, Senhor, que nós temos a nossa vida dedicada a Ti, e queremos dizer que o Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor, o Salvador das nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Queremos adorar o Teu nome, pelo que o Senhor é em nossas vidas. Queremos, ó Pai, bendizê-lo, queremos agradecer pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Abençoe a cada pessoa que adentrou a este santuário, ó Pai, que a sua graça possa ser derramada em cada vida. O Senhor conhece os corações, eu não conheço, e que o Senhor possa estar falando de acordo com a necessidade, Senhor, de cada um. Abençoa-nos, Senhor, durante essa manhã. Abençoa os cânticos que vamos entoar a Ti. Abençoe a palavra, abençoe a ceia do Senhor. Abençoe, ó Pai, todo este culto, para que ele possa realmente chegar ao Senhor como um aroma suave, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso, divino.
Bom dia, irmãos. Vocês ouviram? Bom dia, irmãos. Bom dia. Agora ouviram, né? E olha que música, estudo bem pra caramba, hein? Mas não ouviram, fraquinho. É muito bom, irmãos, estarmos aqui juntos para agradecermos a Deus por mais uma manhã gostosa, maravilhosa. Parecia que ia cair uma aguinha, né? Parecia que ia chover um pouquinho, né? Mas não choveu ainda não. Mas Deus sabe todas as coisas, os motivos, os porquês, as horas, as razões, e Ele que nos abençoa. E é por isso e por Ele que estamos aqui agora, para adorarmos, louvá-lo, o seu santo nome. E cantamos agora que é o nome que inspira o nosso louvor, é o nome acima de todos os nomes. Vamos agora continuar cantando, coroando o seu nome, saudai o nome de Jesus, com glória, coroai. Eu queria pedir que todos cantassem com muita alegria. Então, quem souber as vozes, contralto, tenor, baixo, vamos cantar. E tem uma parte lá no meio do coro que os baixos fazem uma entrada diferente, sozinho, o pessoal vai, emenda. Então vamos cantar. Eu estou bem cego hoje, bem cego mesmo, mas eu vou falar alguns nomes aqui, se eu conseguir, pela posição que chegou. Sei que o James está aqui, pastor James. Sandoval, você que está aí? Sandoval está ali, Doacir está pertinho aqui. Eu sei que o Sal está sentado ali, está em pé ali, ia tocar. Quem mais aqui? Eu sei que o Paulinho está ali, chegou cedo. Quem mais vai cantar? Fernando está aqui, que canta baixo, então solta aí. É você, homem? Ali, o Luiz Carlos está ali. Eu vi o Otoniel lá com a Dona Irã. Vamos cantar, irmão, vamos soltar a voz. Deus quer que cantemos a Ele com alegria. Ele não ouve a nossa voz, não é isso. Mas Ele vê a sinceridade do nosso coração. Mas temos aqui que cantar com alegria. Ô Pato, é para cantar, é nada de quen-quen, beleza? Vamos com alegria. Deixa eu pegar esse microfone aqui, que hoje é dia da gente fazer o teste do cantor, não é isso? Então vamos lá, saudar o nome de Jesus. Passando, tá? Faz o Deus com ao Rei.
geração do bom. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Bom dia, amada igreja. Amém? Glórias a Deus. Quem que não fica nervoso no teste do cantor, né, com Aurimar? Foi feita uma pesquisa para saber os maiores medos das pessoas. Aí fizeram lá uma grande lista de medo de altura, medo de morrer, medo de se afogar. Mas os dois medos maiores que foram assim, ganharam de ponta, foi medo de falar em público e medo de cobra. Os maiores medos do ser humano. Aí um colega meu falou, imagina você estar falando em público e aparece uma cobra, né? Aí você morre mesmo. Então o microfone dá medo na gente, em todo mundo. Cada vez que o Aurimar vai passando ali, seu coração vai acelerando, né? Então nós temos o desafio semanalmente de fazer o Drops. Antigamente o Ministério Infantil fazia o Momento do Mini, contando a história que as crianças iam aprender. E conforme a necessidade que foi surgindo, de dar ferramentas aos pais semanalmente, então surgiu esse Drops de sabedoria, que é uma pequena parcela de um conhecimento que vocês recebem semanalmente. E vai para todas as redes sociais, tanto aqui na nossa igreja, quanto no site da igreja, vai para o YouTube, vai para o Facebook do Mini, e na página dos pais discipuladores, no Facebook também tem uma página.
Então, você que está acompanhando aí sabe que nós montamos uma sequência de histórias, a Vasti que monta essas histórias muito bem, e a produtora monta os vídeos com a narração da tia Gracinha. A tia Gracinha está por aí já. E ela que faz a narração, e é muito legal que a gente tem um conhecimento muito bom. E essa semana nós vamos falar do tema dê atenção e correção antes que seu filho exija. Semana passada nós falamos sobre a história de Davi, como ele não foi um bom pai para os seus filhos. Absalão mata Aminon por ter tido relações com a sua irmã, Tamar, e ele fica muito assim, transtornado, e ele vai embora daquela terra. E Davi, depois de 2 anos, fica com muita saudade do filho, porque ele assassinou o seu irmão. Então, imagina o clima que estava na região, tanto com seu pai quanto com a população. E Davi fala que está com saudade dele, ele volta depois de 2 anos, só que o pai novamente trata ele com frieza. É aquela velha tática do silêncio, né? A gente usa no casamento, usa com os filhos, usa com o patrão, usa com o pessoal da nossa empresa. É aquele momento que você sacrifica a pessoa sem palavras. Você fica em silêncio, você ignora ela. E Davi ignorou o seu filho ali, não conversava com ele. E os pais fazem muito isso, né? Eu vejo os pais, principalmente das crianças menores, vão para o shopping e faz alguma coisa lá que o filho gostou. Fala, viu, olha, eu fui lá no shopping e comi no McDonald's, você não comeu. Então, o pai começa a fazer com que o filho se irrite. Isso a Bíblia fala que é você causar a ira do seu filho. Você não pode causar a ira do seu filho. Então, o pai também tem uma parcela. E às vezes você fica em silêncio, não conversa, faz isso com a esposa. De repente, seu filho não conversa com você e você não sabe por quê. Então, o Drops mostra que uma das coisas que os filhos mais detestam é o silêncio dos pais. É quando você ignora ele, é quando você não conversa com ele, é quando você acha que o seu silêncio vai causar mais dor nele do que uma própria palavra. Então, é melhor você pecar por quantidade de palavras do que pela falta delas. Então, isso vai gerando uma angústia muito grande. E aí, Absalão fica indignado com essa rejeição do pai, por não conversar com ele, e ele faz um complô ali contra o povo. E aí, de repente, ele tinha mais fama do que o próprio Davi. E Davi fica numa situação política e ele tem que sair daquela região. E ele sai, e aí o filho, ele tinha várias mulheres, ele fica com essas mulheres, tem relações sexuais com elas em praça pública. Imagina um filho seu com as suas esposas, como naquela época eles tinham vários, tendo relação sexual para todo mundo ver. Então, é uma tragédia muito grande. É uma história muito triste numa página de um homem de Deus. Então, às vezes, nós podemos ser homens de Deus, mas ser muitos falhos na nossa família. Então, o Mini, essa semana, tem esse desafio de deixar você constrangido com essa história, que é muito constrangedora, com tanta coisa que acontece, mas é um alerta para os pais não deixarem o silêncio destruir o coração dos seus filhos, mesmo no momento de crise. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos receber os facilitadores. Assista o Drops dessa semana, aqui nós só damos uma pincelada para você, mas o conteúdo mesmo está no vídeo que nós montamos semanalmente ali, juntamente com a produtora. Então assista, você recebe aí pelo WhatsApp dos líderes, para que você possa ter esse conhecimento semanal e praticá-lo, para que seu filho seja uma bênção. Amém? Estenda sua mão em direção a esses facilitadores, que eles vão ministrar na vida dos seus filhos e netos. Deus, muito obrigado por essa igreja tão amorosa, por esse culto tão abençoado, uma igreja que entendeu o propósito das gerações, tem um culto formal como esse, Deus, e que nos abençoa tanto com esses cânticos que fizeram parte da nossa história e faz parte da história dos batistas e dos evangélicos em todo o mundo. Nós reconhecemos que a nossa igreja tem um amor, um carinho por todas as gerações. E isso é raro em muitas igrejas, Pai. É muito maravilhoso fazer parte de uma igreja que vive com intensidade todas as gerações, respeitando a forma de cultuar de cada um. Te pedimos que as crianças também possam ser conduzidas pelo Teu amor na forma de cultuar delas. Em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças aqui na frente. Até 9 anos, e a partir de 10,
lá com a tia Gracinha. Podem se assentar. Nós estamos no mês de férias, mês de julho, e o Ministério Viva Vida também tem um formato novo nas férias. Nós vamos ter oficinas de artes. Então, se você gosta de crochê, artes, você poderá vir às quintas-feiras, e nós vamos ter essas oficinas todas as quintas-feiras. E vamos encerrar o nosso mês, como foi visto no informativo, com o Dia dos Avós, dia 28 de julho. É o último sábado desse mês. Juntamente, o Mini e o Viva Vida estarão fazendo uma programação muito especial aqui no nosso templo, às 15h, para os avós da nossa igreja. Então, todos são convidados a estarem conosco neste dia 28 de julho. E seus netos vão estar aqui também apresentando, vão estar participando desse culto. Vai ser um culto muito especial. Eu gostaria de ver a presença de todos vocês. Nós gostaríamos, nesta manhã, de saber aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, que se colocassem em pé. As pessoas que vieram aqui foram convidadas ou vieram porque viram alguma informação sobre a igreja e estão aqui pela primeira vez, que ficassem em pé. Tem alguém? Ah, aí tem uma pessoa. Seja muito bem-vinda. As pessoas estão perto. Isso. Mostre o amor que a nossa igreja tem pelos visitantes. Nós queremos agradecer a presença de vocês, que voltem sempre. E nós temos também em nossa igreja células. Então, pergunte para a pessoa que está ao seu lado como que eu posso participar de uma célula. E aí também você vai estar durante a semana se reunindo com pessoas de nossa igreja. Vamos ter agora o nosso momento da missão. Não alcançados, onde há perseguição aos cristãos. Os países do norte da África são de maioria muçulmana. Nesses locais, os cristãos são perseguidos e, se forem pegos falando de Jesus, podem pagar com a própria vida. São chamados de países não alcançados e, por isso mesmo, o trabalho de evangelização não pode parar. A maioria das pessoas desta comunidade luta com muita dificuldade. São famílias que fugiram de seus países por causa da guerra e agora sofrem todos os tipos de desafios e perseguição. Mas quando eles vão à igreja, celebram a vida e o amor de Deus, dançando e pulando com muita alegria. Nesta localidade está sendo construído um centro de treinamento de líderes cristãos. Com o projeto Crianças Sem Fome, a equipe consegue atender 250 crianças. A comida preparada por voluntárias é simples, mas mata a fome dos pequenos que não têm nada em suas casas. A meta é chegar a 400 crianças até o final do ano. O trabalho também é realizado em aldeias no deserto. Adultos e crianças participam de células onde estudam a palavra de Deus. Uma igreja está sendo construída com a ajuda dos próprios convertidos. Nas aldeias, o projeto de perfuração de poços tem mudado a vida das comunidades.
Nessa região, só tem água a uma profundidade de cerca de 100 metros, o que torna o serviço bem caro. Quando não dá água, todo o dinheiro investido é perdido e a comunidade fica muito abalada. Mas quando a água jorra, vale a pena todo o sacrifício. Todos se alegram e glorificam a Deus. O missionário manda um recado para você. Abre aspas. Estamos enfrentando muitas lutas e desafios no meio deste povo. Não tem sido fácil, edificante, mas nada fácil. Noites mal dormidas, sonhos, visões, lutas internas e externas. Corpo cansado e peso de cuidar de pessoas em várias frentes, na cidade e aldeia. Para mim não importa o que ocorrer, Deus continua sendo Deus e nada muda ou altera minha confiança nele. Ore por proteção da família missionária. Ore por saúde e sabedoria. Ore por viagens ao norte da África. Ore por estratégias de anunciar o amor de Cristo. Ore também pelos muçulmanos que não conhecem a Jesus. Que trabalho lindo, verdade? Como será que o nosso missionário se sustenta lá? Pelas nossas ofertas. Amém? Você está lá. Você faz parte da história que está sendo escrita na África. E Deus quer utilizar a tua vida cada dia mais para abençoar esse povo que não conhece a palavra de Deus. Você quer fazer parte dessa história? Então você vai ter um momento especial agora de ofertar. Nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos, porque o dízimo não é nosso, é do Senhor, né? Ele dá para que a gente possa administrar e nós devolvemos a Ele só uma pequena parte, que é 10%. E você também vai poder trazer a sua oferta missionária. E isso é muito importante, porque através disso é um ato profético que você está fazendo. Você está falando, com este investimento, os nossos missionários estão lá e vão poder levar a palavra de Deus às pessoas que não conhecem. Vamos nos colocar de pé, nós vamos fazer um pouquinho diferente. O Leno vai vir aqui e nós vamos orar antes de entregar as ofertas. E você vai orar e vai pedir a Deus. E Deus vai te falar o que você tem que entregar, o que você tem que devolver. E Deus vai te abençoar, porque Ele é aquele Deus da provisão. É aquele Deus que está sempre pronto a te atender e te abençoar. Nós vamos estar orando agora. Pai amado, nós te bendizemos nessa manhã, nós te louvamos. Deus Santo, nós agradecemos, ó Pai, pela vida desses nossos missionários, ó Deus, que estão nos campos. Nós intercedemos por eles, ó Deus, nesse momento. Fortalece a fé, fortalece a mente, fortalece o coração e renova, Senhor, o corpo, renova as forças. E Deus, e nós aqui que estamos segurando as cordas, que estamos orando, que estamos ofertando, ó Deus, derrama sobre nós também da tua graça e da tua misericórdia. Visita-nos, ó Deus, nessa manhã. Que nesse momento, ó Pai, ao consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas missionárias, que sejamos, ó Pai, visitados pelo teu Espírito, ó Deus, de um sentimento de fé, de alegria e de apoio à tua igreja, à tua obra e aos missionários. Nós oramos, ó Pai, pedindo as tuas bênçãos, intercedendo pelo teu povo nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Pode assentar para ficar mais fácil. Que Deus abençoe a sua vida.
Amém. Tudo vamos deixar e consagrar ao nosso Senhor. Vamos ficar em pé pelo momento. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É o Senhor mesmo que nos convida a participar da ceia dele. E esse hino que nós cantamos fala de uma entrega total ao Senhor. Nós temos que mudar a nossa agenda, mudar a nossa prioridade, mudar os nossos hábitos e rotinas, para que realmente esse hino possa fazer sentido para nós. Tudo vamos deixar diante do altar. Esse é um convite do Senhor para nós. Nesse momento agora que nós vamos celebrar a ceia, eu quero convidá-lo para que você possa orar ao Senhor aonde você está e agradecer ao Senhor pela vida, agradecer ao Senhor pela salvação, pelo perdão dos pecados. Não há nada que possa impedi-lo de tomar a ceia, não há nada, só o pecado. Mas quando nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o Senhor te convida, meu amado, não deixe que o pecado vença na tua vida. Agora você vai orar ao Senhor e vai reconciliar com o Senhor. Você vai examinar-se a si mesmo. E você vai falar: Senhor, eu quero me comprometer, eu quero renovar a minha aliança contigo, eu quero confessar o meu pecado, me perdoa. Paulo, quando estava escrevendo a epístola aos Coríntios, ele disse exatamente assim: porque eu também do Senhor recebi e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. A honra é dele, a memória é dele, o simbolismo é dele, os méritos, tudo é de Jesus. Você vai receber agora, os irmãos estarão entregando para você, você vai receber os elementos, e à medida que você receber os elementos, você pode se assentar, e assim nós entenderemos que você já recebeu os elementos, e se você não vai tomar, você pode sentar também. E quem participa da mesa do Senhor? Todos aqueles que um dia tomaram a decisão de aceitar Jesus como Senhor de suas vidas e Salvador pessoal, todos aqueles que passaram pelas águas do batismo e aqueles que estão em comunhão com a sua igreja. Se você é membro de uma outra igreja, está em comunhão com a igreja, com o Senhor, a mesa do Senhor, nós convidamos que você possa participar. Amém? Pai, muito obrigado agora pelos elementos que nós estaremos recebendo. E nós oramos, ó Pai, agradecidos. Nós confessamos, ó Pai, diante do Senhor o nosso pecado, nosso fracasso, a nossa impossibilidade, ó Deus, de participar da Tua mesa, a nossa impossibilidade de entrar no céu sequer, ó Pai. O nosso repúdio ao pecado, mas Ele nos assedia, Pai, tão de perto. Mas agora, no nome de Jesus, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor e pedimos perdoa-nos, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa todas as nossas iniquidades, Senhor. E que o Teu sangue nos lave nessa manhã, como sempre, como desde o dia que nós aceitamos o Senhor perdoou todos os nossos pecados. E agora nós estamos nessa manhã para, mais uma vez, ó Deus, chegar diante da Tua cruz e render a Ti toda a honra e toda a glória, e todo o mérito do Senhor, ó Pai. A salvação é pela graça do Senhor, e é por isso que nós bendizemos o Teu nome, colocamos o Teu nome em alto nessa manhã. Dizemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós fazemos assim no nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos, os irmãos podem distribuir os elementos.
Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, levo uma coroa trocar, lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Ele me resgatou. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, levo uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ver. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, levo uma coroa trocar. Amém. Que bonito, lindo, precioso. Essa mensagem da cruz, que é o sangue de Jesus. Nós estamos com os elementos, os irmãos receberam também, vão receber agora. E Paulo, quando escreve essa epístola, ele está dizendo que Jesus tomou o pão. O pão é o pão. O cálice é o cálice do vinho, do suco. Continua sendo suco. O pão é o pão. Não há nenhuma mística nesses elementos. Eles simplesmente simbolizam, representam. Quando Jesus pegou o pão e deu graças ao Senhor e partiu, entregou aos discípulos. Era uma prática da ceia do Senhor, que simboliza a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, a entrega de Jesus, o seu próprio corpo na cruz, do sangue dele derramado naquele madeiro. E nós celebramos isso todas as vezes em memória dele, até que ele venha. E nós estaremos um dia celebrando a última ceia com o Cordeiro. Ali estarão homens de todas as línguas, povos e raças, de todas as etnias, de todos os rincões, esses que nós ouvimos agora, que são chamados povos muçulmanos, um dia estarão diante do Cordeiro celebrando a última ceia com Jesus. Amém? Todos receberam dos elementos? Sim? Então comamos em memória do Senhor.
De modo semelhante, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. E todas as vezes que beberdes em memória de mim, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Pai, nós te louvamos por esse elemento, cálice, que simboliza o teu sangue, aquele sangue que foi derramado, vertido no madeiro por nós, para dar a nós a possibilidade, ó Deus, a condição do perdão total, absoluto, a nossa dívida paga, o nosso acesso ao céu pelo sangue de Jesus. E nós queremos agora celebrar o teu nome nessa manhã, ó Deus, fazendo isso em memória do Senhor, esse memorial eterno. Em nome de Jesus nós tomamos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome desse Cordeiro maravilhoso, que foi imolado pelos nossos pecados, mas que hoje vive e reina para sempre. Amém? Você pode ficar aí em pé, passe o teu cálice ao irmão que está à direita, e nós vamos celebrar com muita alegria essa vitória sobre a morte e sobre o pecado, a vitória de Jesus na cruz. Vamos lá, o coral. Traz vida, beleza. Maravilhosa graça.
Glória a Deus. Amém. Podem se assentar. Eu vou chamar aqui o pastor James. Eu não sei, quem conhece o James? Isso, levanta a mão. O James se converteu aqui na nossa igreja em 89, com 17 anos, gente. Era um pouquinho mais magrinho, tinha cabelo. Gente, e ele hoje, ele vai contar um pouquinho da história dele, onde ele está e tudo. Mas é uma bênção, James, ter você hoje aqui com a gente, porque é fruto desta igreja. E hoje está em missões. Então, a sua oferta missionária tem um valor inestimável, né? Porque Deus tem abençoado muitas pessoas. E uma dessas pessoas é o James. O James se converteu aqui e ele trabalhou muito aqui na igreja, com os adolescentes. Ele foi ganho com um grupo, né, no lar, né, com células, né? Foi no trabalho, ele trabalhava, né, no serviço dele. Então, ele vai contar um pouquinho, e nós agradecemos a Deus pela vida do James, da esposa Vanessa, e os filhos. Ele se casou aqui também, né? Se casou aqui também, conheceu a esposa dele aqui, trabalhando aqui na igreja, e Deus tem usado grandemente a vida dele em outros países, e vamos estar orando para que Deus possa estar abençoando a vida do James agora. Senhor, nós queremos agradecer pela vida do James, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem feito grandes coisas em sua vida, na vida da família. Ó Pai, que o Senhor possa utilizá-lo grandemente agora, para falar ao coração da tua igreja, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando os nossos corações e as nossas mentes, para que as nossas mentes possam estar abertas, ó Pai, a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Raquel. Então, aqui você está vendo minha família, a Vanessa, sou eu, o Michael, 11 anos, e o Mateus, 17 anos. Um privilégio para mim estar aqui hoje e poder não só compartilhar o como e o que Deus tem feito através da minha vida, mas também eu quero agradecer como vocês têm nos suportado, nos sustentado no campo. Eu tenho, já estou no campo missionário desde 1993, meu primeiro campo missionário foi Porto Alegre. Depois eu voltei para Campo Grande e tive o privilégio de pastorear aqui com a equipe do pastor Gilson, final de 94 até 98. E foi quando nós tivemos o privilégio de trabalhar com a visão de células, começar a visão de célula aqui. Mas eu gostaria, de convidar você a abrir a palavra de Deus. Durante a pregação estarei compartilhando um pouquinho do nosso campo, Hoje eu estou trabalhando em Atlanta, trabalho com uma igreja americana. Nosso alvo é levar a visão, usando a visão de células, tanto na Europa como nos Estados Unidos, para ser verdadeiramente um instrumento para ganhar pessoas. Hoje não é fácil falar de Jesus e ganhar Jesus no primeiro mundo. E em 92, quando Deus deu essa visão, Deus já mostrava para nós o grande desafio hoje de falar de Jesus em países pós-cristão, ou até mesmo anticristão. Hoje nós temos muita dificuldade de orar, de compartilhar e até mesmo falar de Jesus no ambiente de trabalho, escolas, ou até mesmo em lugares públicos. Você não pode. Países que antes foram evangélicos ou denominados evangélicos. Então, eu vou estar compartilhando a palavra e estar falando um pouquinho sobre isso. Abra a palavra de Deus no livro de Êxodos, no capítulo 14. Nós vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 10 ao versículo 18. Amém? Êxodo capítulo 14, versículos 10 a 18, com toda a reverência, mas assentados como vocês estão, mas com toda a reverência, vamos acompanhar a leitura. A palavra de Deus diz assim: chegando Faraó, os filhos de Israel
levantar os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus cavalos, e nos seus cavaleiros. Amém? Senhor, a tua palavra está aqui diante de nós, é a sua palavra. Deus, nós estamos nessa manhã, neste lugar, para escutar a tua voz. Estamos aqui, Senhor, para sermos transformados pela tua palavra. Senhor, estamos aqui para aprendermos, Senhor, a andar por fé. Estamos aqui, Senhor, para termos ouvidos espirituais. Senhor, que nessa manhã, pelo poder do Espírito Santo, Senhor, que possamos ser transformados, tocados, mudados, Senhor, que possamos dizer ao término deste culto, que o Senhor nos visitou, que o Senhor nos tocou, que o Senhor nos mudou. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti, e como já cantamos aqui, que possamos entregar, que possamos verdadeiramente nos render ao Senhor, Pai, para que o Teu nome, como foi feito aqui, através do Seu servo Moisés, o Teu nome seja glorificado. Fala conosco, Espírito Santo. Revela-nos a palavra. Abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos. Tira toda a distração. Em nome de Jesus, rejeitamos todo aquilo que o inimigo tentar fazer para não escutarmos a Tua voz. Mas, Pai, que nesta manhã a Tua palavra seja o nosso maná mesmo. A Tua palavra seja o nosso pão. Que a Tua palavra verdadeiramente nos satisfaça, e que ao sair daqui, nós possamos sair, em nome de Jesus, avivados pelo Teu poder. Assim nós clamamos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, aqui você tem essa situação, né? O povo de Deus tinha acabado de ser libertado, acabado de ser livre do Egito. 400 anos de escravidão, 400 anos de serviços forçados, 400 anos vivendo de uma maneira totalmente miserável, uma maneira totalmente sem liberdade, sem direitos. E aqui nós vemos o povo de Deus saindo dessa escravidão para viver uma vida de liberdade, uma vida nova, uma vida livre. Da mesma maneira, Jesus faz conosco em nossas vidas. Assim como a Raquel estava compartilhando, eu aceitei a Jesus com 17 anos. Aqui, quando o pastor Jonathan de Oliveira pregava, ainda no antigo prédio que foi destruído. E naquela noite, por causa outros irmãos dessa igreja, da primeira igreja batista, testemunhavam, compartilhavam de Jesus para mim no trabalho, eu comecei a entender no meu coração, com bastante luta, com bastante dificuldade, o inimigo tentou de todas as maneiras que eu não aceitasse, que eu não viesse para Jesus, mas no dia 6 de fevereiro de 89, aqui eu entendi
que eu precisava ser livre em Cristo Jesus. E naquela noite eu aceitei a Jesus. Mas, depois que eu aceitei a Jesus, o inimigo tentou de várias formas com que eu voltasse para a minha antiga vida, para meu antigo modo de viver, para o homem, o velho homem. Da mesma maneira você vê aqui o povo de Deus que havia sido libertado, e nesse momento de dificuldade, você vê que o povo começa a entrar em desespero, entrar nessa situação de medo, e a primeira reação deles, como você vê aqui no versículo da palavra de Deus, eles dizem no versículo 11, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto, por que nos fizeste isso? Que nos tem tirado do Egito? E ainda eles dizem, no versículo 12, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então hoje, nessa manhã, Deus quer falar conosco um pouquinho sobre essa nova vida em Jesus. Deus quer nos falar que Deus nos liberta dos lugares difíceis. Deus nos liberta dos becos sem saídas. Deus nos liberta das lutas. Deus nos liberta das batalhas. Mas nós temos que aprender a acreditar no poder de Deus. Nós temos que aprender a olhar as circunstâncias do ponto de vista de Deus. Então, se nós queremos verdadeiramente viver a nova vida em Cristo, nós temos que, primeiro, a primeira coisa que nós temos que aprender, nós devemos não deixe as circunstâncias mudar sua convicção. Amém? Diga para o seu irmão, olhe para o seu irmão e diga, não deixe as circunstâncias mudar sua convicção. Não permita que as dificuldades, não permita que as batalhas, não permita que as lutas venham mudar a sua fé, a sua convicção. Porque mesmo Jesus nos ensinou, Ele nos advertiu, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você vai vencer. Nós venceremos. Nós somos chamados, irmãos, para viver uma vida de fé. Uma vida do sobrenatural, do impossível. Nós somos chamados para viver uma vida vencedora. Em Jesus nós somos muito mais que vencedores. Isso é uma promessa de Deus. Eu sou exemplo disso. Eu aceitei Jesus aos 17 anos, mas antes disso minha vida era um desastre. Eu era uma pessoa perdida. Era uma pessoa totalmente cega. Eu não tinha perspectiva de vida. Situações difíceis em casa, morando num bairro pobre, muito pobre. Morei na Moreninha quase toda a minha vida. E naquela época a Moreninha era muito pobre. Hoje melhorou muito, mas a Moreninha era um lugar miserável até em algumas situações. E eu não tinha perspectiva de vida, mas quando Jesus veio para mim, Ele falou, eu vou transformar a tua vida. Eu vou mudar a tua vida. Eu tenho poder para te fazer uma nova criatura. Uma pessoa que tem visão nova. Que não vê as situações do ponto de vista humano, mas vê do meu ponto de vista. Da visão de Deus. É isso que Deus tem nos chamado. Por isso que nós temos que aprender. Não deixe as circunstâncias mudar ou roubar ou tirar a sua convicção. Amém? Nós temos que aprender, irmãos, a sermos povo de fé. Povo vencedor. Mas para isso nós temos que aprender a ser como Caleb. Abra a palavra de Deus ali no livro de Josué. Olha o exemplo desse homem, capítulo 14. O versículo, especialmente o versículo 6. Josué, capítulo 14, versículo 6, nós temos aqui Caleb,
conversando aqui com Josué. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal era agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Então você vê aqui um homem que agora está com 85 anos, mas que recebeu a palavra de Deus para tomar posse da terra prometida quando tinha 40 anos. E mesmo após 45 anos, ele tinha a mesma convicção. Ele tinha a mesma determinação. O quê? Como Josué disse, como Caleb também falou, em seguir ao Senhor meu Deus. Não importa, meu irmão, o que você está passando. Não seja como o povo de Deus aqui. Eles viram aquele inimigo, viram ali o exército de Faraó atacando, aproximando. E a Bíblia diz, é tremendo, porque Deus, Ele deixa os detalhes para nós aprendermos de uma maneira profunda. A palavra de Deus diz no original que eles olharam para cima, eles look up. Eles olharam para cima o inimigo. Na versão original diz, eles olharam de baixo para cima, quando eles viram o inimigo. Nós temos que aprender a olhar diferente, irmãos. Nós temos que aprender a olhar como Deus olha as coisas. Volte lá para o livro de Êxodo, capítulo 14. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. Mas olha como Deus olha os inimigos. Versículo 24, capítulo 14 de Êxodo. O texto aqui é bem claro. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, olhou para baixo o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. O versículo 24 diz no original que é como se fosse assim: Deus inclinou a cabeça para olhar o inimigo. Deus estava olhando o inimigo de cima para baixo. Porém, o povo de Deus estava olhando o inimigo de baixo para cima. Muitas vezes, irmãos, nós permitimos as dificuldades nos amedrontar, porque não olhamos o inimigo do ponto de vista de Deus. Quando você olha o inimigo do ponto de vista de Deus, você vai ver que o Deus que você serve é maior que qualquer obstáculo, é maior que qualquer gigante, é maior que qualquer dificuldade, porque você não vai olhar do ponto de vista da sua força, da sua capacidade, das suas limitações, você vai olhar do ponto de vista do poder de Deus, da obra de Deus, da força de Deus, do poder do Espírito Santo, do impossível, do mais, porque você vai olhar como Deus olha, amém? Por isso, não permita que as circunstâncias venham mudar a sua convicção, venham roubar a sua convicção. Eu amo de lembrar quando Davi, ele chega naquela luta contra o inimigo Golias, e o povo de Deus, diz a palavra de Deus, que o povo de Deus estava ali há 40 dias, escutando o inimigo por 40 dias,
pela manhã e pelo final da tarde. 40 dias, Golias chegava e desafiava o povo de Deus. Cadê o seu campeão? Aonde está a pessoa que vai lutar contra mim? 40 dias. Sabe por que eles estavam ali 40 dias naquela situação? Porque eles olhavam o inimigo do ponto de vista humano, de baixo para cima. Quando você olhamos as dificuldades do ponto de vista humano, irmãos, nós ficamos paralisados, neutralizados. Porque nós não conseguimos ver solução. Nós não conseguimos ver a saída. Por isso que eles ficaram 40 dias acreditando que o inimigo era maior que eles. O povo de Deus. Porém, quando Davi chega, a palavra de Deus é clara. Quando Davi chegou, não vou abrir o texto, mas lá em 1 Samuel 17 é claro. Quando Davi chegou, quando ele escutou a primeira vez o inimigo, ele ficou indignado. Ele ficou muito bravo. Ele falou: quem é esse incircunciso para falar dessa maneira contra o meu Deus? E ele se colocou à disposição para enfrentar o inimigo. Não porque ele era capaz, não porque ele tinha habilidade, não porque ele era um treinado soldado. Não. Até mesmo Saul tentou oferecer para ele a armadura para ele lutar. Ele disse: não, eu não estou acostumado com isso. Mas ele foi enfrentar. Ele enfrentou o inimigo na força de Deus. Ele disse: você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo a quem eu sirvo. E por isso, quando ele enfrentou aquele inimigo, ele derrubou o inimigo, porque ele não foi na força dele. É isso que Deus está falando para mim, para você. Se nós aprendemos a confiar em Deus, a confiar no poder de Deus, não importa o tamanho do seu inimigo, você vai derrubar o inimigo em nome de Jesus, amém? Nós vamos, porque a nossa força vem de Deus. Só a primeira coisa, nós temos que não deixar as circunstâncias roubar a nossa convicção. A segunda coisa, irmãos, nós devemos também aprender a permanecer firmes na palavra de Deus, amém? Essa é a segunda coisa. Moisés, quando ele viu o inimigo, quando ele viu o adversário, quando ele viu aquela situação toda, você já sabe, o povo de Deus entrou em desespero. Porém, Moisés, diz a palavra de Deus, ele não entrou em desespero. Porque ele permaneceu na palavra de Deus. Ele permaneceu firme na convicção. Olha ali o versículo, especialmente o versículo 13. A palavra de Deus diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor lutará por vocês e vos calareis. Então você vê aqui, Moisés, ele tinha convicção. Irmãos, ele estava no mesmo contexto dos outros. Ele estava na mesma dificuldade, ele estava no mesmo lugar, ele estava na mesma circunstância, ele estava na mesma situação, mas ele olhou diferente a situação. Todo mundo olhou com medo, porém ele olhou diferente. Então, não podemos dizer, mas ele tinha um privilégio. Não! Quantas vezes, irmãos, nós estamos numa batalha e em vez de olharmos do ponto de vista de Deus, nós olhamos do nosso ponto de vista. Moisés estava na mesma situação, porém ele decidiu permanecer na palavra de Deus. O que significa isso? Ele escutou a voz de Deus, ele escutou a direção de Deus. Deus disse para ele: vocês vão nessa direção, por esse caminho, que eu vou me revelar através de vocês. Então ele estava obedecendo o quê? A palavra de Deus. Amados, se nós queremos prosperar, nós temos que aprender a obedecer a palavra de Deus, amém? Não é uma questão de escolha, é uma questão de obediência. É uma questão de convicção. Isso não significa que durante a caminhada com Jesus você não vai passar
por provas, nós passaremos por prova. Essa aqui é uma primeira prova. É tão triste, irmãos, eu não tenho tempo, mas se você pegar o versículo, ou capítulo 14, você vai ver, e disse assim o Senhor, capítulo 6, e disse assim o Senhor de Êxodo, 7, e disse assim o Senhor ao povo, e disse assim o Senhor ao povo, 8, 9, 10, cada capítulo você vai ver ali, e assim dizia o Senhor, em cada situação, em cada dificuldade, o povo murmurava. Nós temos que aprender, irmãos, a permanecer na palavra. Deus está nos adestrando para a batalha. E quando nós enfrentamos um obstáculo, Deus espera de cada um de nós, se nós vamos confiar no poder dEle. Nessa situação, Deus queria que o povo pudesse falar, olha, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que o inimigo está atrás, eu sei que o mar está na frente, eu sei que eu tenho as montanhas do meu lado, não há saída, nós estamos num beco sem saída, mas eu creio que se Deus quiser, Ele vai nos fazer andar pelo mar, Ele vai abrir um novo caminho, eu apenas preciso crer e acreditar que o meu general tem a saída para a minha vida. É isso que Deus quer, irmãos. Quando nós enfrentamos ou temos algumas dificuldades, obstáculos, Deus espera que a palavra dEle, a sua palavra, venha nos fazer firmes, permanecer firmes. Eu não consigo enxergar com esses olhos, Senhor. Eu não consigo ver a saída. Mas, Senhor, eu vou fechar meus olhos para as coisas naturais e eu vou ver pela fé, que o Senhor vai fazer algo sobrenatural, que o Senhor vai prover, que o Senhor vai trazer o recurso, que o Senhor vai fazer o impossível, o Senhor vai curar, porque eu creio que Tu és muito mais do que qualquer problema na minha vida. A palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que aprender a permanecer na palavra. 1992, Deus me deu a palavra que Ele me enviaria para trabalhar no primeiro mundo. Irmãos, foi muito difícil obedecer, porque muitos não entendiam. Muitos achavam que eu deveria ir para outro lugar, ou que deveria permanecer, mas Deus deu claro. Ele falou para mim em Êxodo, capítulo 23, 20, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para guardar pelo caminho, e conduzir-te ao lugar que eu te tenho preparado. Anda apercebido diante do anjo, ouve a sua voz, e não seja rebelde contra ele, porque ele não perdoará a tua rebeldia. Mas se na verdade ouvires a voz do anjo, e fizeres tudo o que eu disser, eu serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Eu guardei aquilo no coração, tive convicção, isso é de Deus. Mas não foi fácil. Porque o primeiro mundo, irmãos, é muito difícil. As pessoas não querem saber mais de Deus. As pessoas não querem mais saber da palavra de Deus. E muitas vezes nós choramos porque eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu era perdido, eu era uma pessoa totalmente escrava do pecado, e Jesus mudou meu futuro. E eu sei que hoje a Inglaterra, por exemplo, está infelizmente indo por um caminho de destruição. Muitos países na Europa indo. Por quê? Porque as pessoas não mais permanecem na palavra. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Segundo ponto. Permaneça na palavra, na sua casa, com os teus filhos, mesmo que muitas vezes você não entenda, mas faça da palavra, a palavra de Deus, verdadeiramente o seu guia todos os dias, amém? Terceiro ponto que nós temos que entender, se nós queremos verdadeiramente vencer, nós temos que aprender a permanecer quieto na presença de Deus. A palavra de Deus diz que Moisés disse
Permaneça firmes. E você vai ver o livramento de Deus. Mas depois ele disse, be still em inglês, ou seja, esteja quieto e você verá o que Deus vai operar. Permanecer parado na presença de Deus. Irmãos, essa é a coisa mais difícil para o crente. Que é uma vida de oração. Uma vida de oração. E eu não estou falando, irmãos, porque mesmo quando você entra no seu lugar de oração, se você tem um tempo de oração, mesmo quando você entra no lugar de oração, isso não significa que você já está quieto, parado na presença de Deus. Quantas vezes eu entro para orar e demora 20, 30 minutos para que a minha mente, para que tudo aquilo que eu preciso fazer, todas as necessidades, eu possa desconectar e falar, Deus, agora eu estou quieto. Eu quero te escutar. Eu quero te ouvir. Eu quero permitir, Senhor, que a tua paz tome meu coração. Eu não quero andar preocupado por nada. Eu não quero deixar nenhuma circunstância ao redor roubar esse tempo na tua presença. Irmãos, temos que aprender a permanecer quietos. Eu faço parte do ministério 24 horas diante do Senhor, da Igreja Batista Lagoinha. Alguns sabem aqui, eu fui pastor da Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte. Até hoje faço parte, com a pastora Ângela Valadão, desse Ministério Internacional de Torre de Oração, onde nós convocamos pessoas para orarem 1 hora na torre. Nós temos torres de oração em diferentes partes do mundo. Agora estou vindo de 7 países, eu estive em 7 países na Europa, e de lá vim para o Brasil, onde nós temos torres. Estive treinando diferentes líderes e pastores, irmãos, ali na Europa. Estive na Polônia, estive em Belarus, Rússia, estive ali na Alemanha, Inglaterra, Escócia, Portugal, e agora estou no Brasil. Então, nosso propósito é levantar torres de oração, onde pessoas aprendam a ficar quieto, parados. Irmãos, você quer ver Deus operar na tua família? Você quer ver Deus operar no teu trabalho? Você quer ver Deus operar nos teus filhos? Então, algumas situações, eu não vou dizer todas, algumas situações, pare de tentar fazer aquilo que Deus quer fazer. Pare de falar de Deus para o teu filho e comece a falar do teu filho para Deus. Gaste tempo na presença de Deus, falando, Deus, eu não sei como amar, ou não sei como ser diferente, eu não sei como, Senhor, me ensina. Entra na presença de Deus e esteja ali quieto. E fala, Deus, é difícil para mim até mesmo crer que o Senhor vai fazer alguma coisa, mas eu quero aprender. Então a terceira coisa que nós precisamos aprender, se queremos verdadeiramente vencer os obstáculos, é permanecer quieto, é permanecer parados. E falar, Deus, eu quero aprender a render-se totalmente. Eu não quero, de maneira nenhuma, tomar das tuas mãos aquilo que eu entreguei para o Senhor. Eu quero aprender a confiar que o Senhor tem poder para fazer o impossível. Irmãos, novamente, temos que permanecer na palavra. A palavra de Deus diz o quê? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quantas vezes, irmãos, nós entregamos para Deus, mas não confiamos. Nós entregamos e já tentamos resolver. Então, se nós queremos aprender a verdadeiramente vencer os obstáculos, nós temos que aprender a ficar parados. O povo de Deus ali naquela situação deveria ficar parado. Deveria apenas falar, não sei, não sabemos, mas nós já vimos o que Deus tem feito. Como Ele nos libertou e nos livrou e nos trouxe até aqui. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele tem o milagre para mim. Porém, o povo se desesperou. Quarta atitude última, nós temos que aprender a andar por fé, não por vista. E foi isso que Moisés fez.
E foi isso que o servo de Deus fez. Ele andou por fé e não por vista. Eu sei que esse é um tema, é um chavão, é uma frase bem conhecida. Mas, irmãos, não é só conhecer ou saber disso. Nós temos que aprender a andar por fé. Quando Deus disse para Moisés, mande que o povo marche. O povo não estava vendo um mar aberto. O Senhor só abriu o mar depois que eles começaram a marchar. E muitas vezes na sua vida, na minha vida, Deus só vai poder fazer um milagre se nós estivermos dispostos a marchar e andar, não por vista, mas por fé. Assim, quando nós aprendemos a fazer isso, nós vamos começar a fazer aquilo que Deus quer. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 17 e 18 de Êxodo 14. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Irmãos, o que Deus quer fazer através da nossa vida, através de uma vida de fé, é glorificar o nome dele. E Campo Grande saberá que o Senhor é Deus. Eu lembro quando eu e o pastor Ronaldo ainda orávamos no Parque do Poderes, 1992, 1991, 1990. Nós orávamos e declarávamos, Campo Grande é do Senhor Jesus. Eu lembro isso, e ainda éramos um grupo de igrejas evangélicas ainda com menos de 10% da população. Eu lembro a época que nós começamos o Alvorecer do Shopping, apenas com 200 pessoas. Eu lembro na época que nós começamos a Marchas para Jesus, que era pouquíssimas pessoas. Mas nós acreditávamos por fé que Deus poderia mudar a nossa cidade. E hoje, para a glória de Deus, é tremendo. É tão gostoso hoje ver aqui. Eu lembro que em 95, 96, quando nós lutávamos para começar a primeira célula, com muita dificuldade, o pastor Gilson, os pastores, nós trabalhávamos junto, e Deus nos trouxe essa visão. Eu lembro quando Deus colocou no coração, no nosso coração, no meu coração, de começar a célula, muita dificuldade. Perseveramos em 98, foi quando em 99, finalmente começamos. Hoje nós temos centenas de células, por fé. Se nós olhássemos para as circunstâncias, irmãos, nós não estaríamos aqui hoje com muitas células, mas porque nós decidimos a não andar por vista, mas andar por fé. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Eu não sei qual a sua situação, a sua realidade, a sua vida, o que você está passando agora. Mas, irmãos, nessa manhã, Deus, eu tenho certeza, Deus quer que você tenha um ato de fé, um ato profético, um ato de decisão. Senhor, eu quero aprender a não deixar as circunstâncias roubar a minha convicção. Senhor, eu quero aprender a fazer da tua palavra a minha luz. Eu quero aprender a permanecer na palavra. É tão difícil. Senhor, eu quero aprender a orar mais, a estar mais tempo quieto e permitir que o Senhor faça. Oh Senhor, eu quero aprender a andar por fé. Não é fácil, irmãos, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te capacitar. Então eu gostaria de convidar você, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Se você entende que precisa de uma renovação, que você precisa, Senhor, eu quero viver esse sobrenatural na minha vida. Eu não quero viver uma vida religiosa, eu quero, Senhor, ver mais pessoas olhando para mim e vendo o teu poder na minha vida, e o seu nome vai ser glorificado. Saia do seu lugar, meu irmão. Tenha coragem, faça como Caleb. Não importa a sua idade, não importa. Trabalhamos nos Estados Unidos com pessoas de todas as idades, inclusive pessoas que têm 90 anos, 100 anos. E eles servem. Eles estão dizendo, Senhor, eu quero
viver os melhores dos meus dias agora. Meu irmão, Deus tem coisas grandes para todos nós. Mas Deus só vai poder começar a fazer isso, liberar, se você estiver disposto a sair do conformismo, do comodismo. Deus quer operar grandes coisas, mas você precisa falar: Deus, eu não vou mais ficar neutralizado, parado. Não, eu não vou mais ficar. Eu não vou mais escutar, gastar tempo escutando tanto inimigo, mas eu quero gastar mais tempo escutando a tua voz. Senhor, esses irmãos e irmãs, eu também estou aqui, Senhor, porque eu quero aprender mais. Eu quero aprender mais. A não permitir que circunstâncias, Senhor, venham destruir minha casa, ou minha família, meus filhos, ou os projetos, os planos que o Senhor tem para a minha vida. Oh Deus, eu quero aprender a ouvir a Tua voz. Eu quero aprender, Senhor, a olhar com fé, Senhor. Quero aprender a orar mais, Senhor, a escolher aquilo que é importante, Deus, aquilo que é prioridade, Senhor, e não permitir que as circunstâncias venham roubar a minha vida, a minha fé. Obrigado, Senhor, porque esses irmãos estão aqui dizendo: eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero ser guiado e controlado pelo Espírito Santo. Oh Deus, traz um avivamento que vai fazer Campo Grande, não só Campo Grande, mas através de Campo Grande as nações vão te conhecer e todos vão dizer, como os egípcios: o Senhor está lutando por eles, o Senhor está fazendo milagres através deles. Que hajam milagres, curas, Senhor, que possamos novamente ser uma igreja que acredita que o Senhor pode o impossível. Uma igreja que acredita no sobrenatural. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida aqui, por cada irmão aqui, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, que Deus abençoe, que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém. Vamos nos assentar, nós vamos escutar o pós-lúdio. E vamos estar orando enquanto toco o pós-lúdio. Que ninguém saia antes do pós-lúdio. As portas podem estar fechadas ainda. Isso. Quando terminar o pós-lúdio, nós vamos abrir as portas e vamos sair. E, gente, tem pessoas que trabalham na igreja nos bastidores, que a gente não vê aqui na frente. E a Edmara é uma dessas pessoas que fez aniversário ontem. Então, você vai orar por ela e depois você vai dar um abraço nela. Eu acho que ela está lá fora. Tá bom? Então, agradecendo a Deus pela vida da Edmara, que tem sido uma bênção na nossa igreja. Amém? Então, vamos orar e logo depois do pós-lúdio nós sairemos.